Olá, boa noite, bem-vindos à Vida que Funciona. Aqui você encontra estratégias e ferramentas que vão levar você a uma vida que funciona. Eu sou o Rubens, sou especialista em desenvolvimento pessoal e humano, eu sou analista transacional certificado para a área organizacional, eu sou mentor integrativo relacional, autor publicado, pesquisador do comportamento humano e estou aqui para falar de questões que vão fazer você enxergar a sua vida de outra forma. Hoje eu vou falar sobre autoconhecimento, como usualmente a gente fala aqui bastante, né? Especificamente de questões que aparecem na sua vida e você às vezes não sabe nem porquê e nem que isso pode ser trabalhado, né? Ou não sabe como trabalha aquilo e como desenvolver-se. Então, primeiramente, eu quero lembrá-los, né? Trazer à memória aquilo que eu falei na live passada, que análise transacional é uma teoria psicológica de desenvolvimento da estrutura de personalidade que se concentra nas interações interpessoais e nos padrões comunicacionais, de como as pessoas se comunicam. E um dos conceitos-chave da análise transacional, que eu trouxe na última live especificamente, se você não viu, vá lá nos nossos canais e assista a última live, mas em especial as últimas 4 lives, porque eu falo de autoestima, enfim, mas na última live eu falei dos estados do ego, os estados do eu, da estrutura de personalidade, que se refere a essas diferentes partes da personalidade de um indivíduo que surgem em resposta a diferentes situações e a diferentes estímulos. Então, lembrando, né, existem aqueles três estados de ego, estado de ego pai, adulto e criança, né? E quando uma pessoa não se desenvolve completamente na sua infância, dentro desses estados de ego, em fases específicas, questões específicas, essas pessoas podem ter dificuldades na vida adulta, incluindo problemas de relacionamento, autoestima, falta de direção na vida ou propósito, por exemplo, né? Então, o desenvolvimento inadequado desses estados de ego, por exemplo, pode resultar em uma variedade de questões que podem e muitas vezes precisam ser trabalhadas na idade adulta. Isso pode resultar em dificuldades como regulação emocional, autoestima baixa, relacionamentos, né, dificuldade em relacionamentos, sejam profissionais, pessoais, tomada de decisão, dentre várias coisas. Eu vou falar depois sintomas que aparecem aí na vida adulta que mostram que você pode ter desenvolvido algo, né? Pode desenvolver algo para corrigir esses gaps, esses espaços que ficaram na sua fase de desenvolvimento lá atrás. Jean Clark, uma autora de análise transacional, ela fala sobre a interrupção do desenvolvimento e sugere que se uma criança, né? Se você, quando criança, lá nos seus primeiros anos de formação e tudo mais. Boa noite, Manuela, bem-vinda. Se você não completa com êxito um estágio de desenvolvimento durante essa infância, né, você pode exibir alguns comportamentos, alguns traços na idade adulta associados a esse estágio. E eu vou falar alguns sinais de comportamento na idade adulta para você refletir a respeito, para você tentar identificar na sua vida se há algo dessas fases de desenvolvimento a retrabalhar, digamos assim, a experienciar neste momento, na idade adulta, para preencher ou desenvolver aquele gap, aquele espaço que ficou lá na sua infância, né? Então vamos lá. Veja se você, por exemplo, tem dificuldade em formar relacionamentos íntimos, né? Isso pode ser um sinal de conflito não resolvido lá nos estágios iniciais de apego, onde a criança aprende a questão do vínculo, onde a criança se sente, né, essa coisa do vínculo familiar, mãe, pai. Então pode ser alguma questão que está pendurada lá, que isso não ficou bem resolvido, essa dificuldade de formar relacionamentos íntimos agora traduz-se nisso, né? Veja, por exemplo, se você tem algum tipo de medo de abandono, por exemplo. Se você está excessivamente preocupado em ser, por exemplo, deixado sozinho ou ser abandonado, isso pode ser um sinal de problemas de desenvolvimento durante lá os primeiros anos de vida também, quando o apego e a sensação de segurança são formados. E existe como trabalhar isso agora para compensar ou para recuperar esse espaço que não foi trabalhado lá na sua infância enquanto você era bebezinho, né? Veja se você passa por problemas de confiança, né? A falta de confiança
a falta de confiança nos outros, ou em si mesmo, ou o excesso de autoconfiança também é um sintoma, são dois opostos, a falta de confiança em si, o excesso de autoconfiança, né, ou o excesso de dependência nos outros, pode estar relacionado a interrupções no desenvolvimento da confiança da criança lá entre os 18 meses e 6 anos de idade, por exemplo, né? Se você se percebe com uma necessidade de perfeccionismo, se você é excessivamente perfeccionista, você pode ter um sinal de conflitos não resolvidos relacionados à sua autonomia e autocontrole durante os primeiros anos, né? Cá entre nós, eu tive essa questão de perfeccionismo, né? Eu precisei trabalhar essa coisa do autocontrole e da autonomia na minha vida, porque isso foi algo que ficou quicando lá na minha infância e se traduziu na minha vida adulta como perfeccionismo, como essa necessidade do perfeccionismo. Boa noite, Maurita. Se você tem problemas com limites, se você luta para estabelecer limites para você ou limites em seus relacionamentos, isso pode ser um sinal de desenvolvimento incompleto no estágio de desenvolvimento da individuação, no estágio onde você está aprendendo a separação, né? Durante a primeira infância, separação da figura parental, em específico mãe, né? Então, quando você tem alguma questão de separação, de individuação ali naquele período, você pode ter problemas com limites, por exemplo, na sua vida adulta, né? E uma questão que eu quero trazer, que a gente abordou agora, recentemente nas últimas lives, né, que é a autoestima. Se você tem uma baixa autoestima, essa falta de confiança em si pode estar relacionado a conflitos não resolvidos no desenvolvimento da iniciativa e da autoestima, propriamente dita, durante os anos de pré-escola, por exemplo, né? E se você tem dificuldade com figuras de autoridade, por exemplo, se você percebe isso no seu dia a dia, que você tem dificuldade em aceitar a autoridade, seguir regras, por exemplo, isso pode ser um sinal de problema no desenvolvimento da socialização e obediência também durante os primeiros anos escolares, por exemplo. Então, se você percebe que tem dificuldade de, por exemplo, a empatia, de manter uma sintonização empática com as pessoas, né? Isso também pode estar relacionado ao desenvolvimento incompleto na fase de formação de identidade durante a adolescência. Então veja, são questões que acontecem durante o nosso desenvolvimento da estrutura de personalidade, desde que nascemos até o final da adolescência, adultos jovens, que se traduzem em questões atuais de comportamentos na vida adulta que nem sempre a gente percebe que está acontecendo, ou a gente entende, eu sou assim mesmo. Você está assim, você não é assim, você pode ser diferente se você perceber aquilo, se você entrar em contato com aquilo, entender que aquilo precisa e pode ser transformado. Boa noite, Fran, bem-vinda. Então, assim, continuando com mais sinaizinhos, né? Se você percebe medo de compromissos, por exemplo, hesitando em assumir compromissos de ordem pessoal, como um relacionamento sério, de ordem profissional, como ficar muito tempo no mesmo trabalho, de longo prazo, um compromisso de longo prazo. Isso pode ter relação a conflitos não resolvidos no desenvolvimento da intimidade e do compromisso durante a juventude, ali 15 anos, por aí nessa fase até os 17, 12 aos 17, daí depende de cada pessoa, mas questões nesse período de idade pode gerar esse medo de compromisso. Por exemplo, quando em um relacionamento afetivo, quando ele começa a ficar sério, a pessoa inconscientemente ela começa a sabotar a relação para escapar daquele compromisso que é ameaçador para ela, porque ela não experienciou, não viveu essa questão do compromisso lá na fase de desenvolvimento específica. Observe se por acaso você está tendo ou passando por crises existenciais, né? Uma sensação de perda ou falta, né, de propósito na vida. Isso pode ter relação a uma fase de desenvolvimento da infância, que seria num estágio de criação de significado, né, e também a criação de significado durante a meia-idade. Então são dois períodos que passam na sua vida. Lá na infância, quando você dá significado para as coisas, e agora na meia-idade. Então quando você começa a olhar para isso, percebendo que há essa questão de perda de propósito ou crise existencial, quando você volta a olhar para isso e desenvolve, faz algumas questões específicas,
para retrabalhar essas fases de desenvolvimento, você tem sucesso. Boa noite, bem-vindo. Quando você tem, por exemplo, dificuldade em estabelecer ou manter os relacionamentos saudáveis, né, pode ser sinal de que no processo de desenvolvimento do seu estado de ego adulto, especificamente, você teve dificuldades. Isso resulta em dificuldades de comunicação, de você se comunicar de forma eficaz. Então, você tem dificuldade de estabelecer relacionamentos saudáveis. Você fala por entre linhas, enfim, você tem dificuldade de comunicar, né? Tem dificuldade em resolver problemas, tomar decisões, né? Isso pode levar a dificuldade de estabelecer e manter relacionamentos saudáveis com as pessoas, né? Então, olhar para isso com atenção, perceber se isso acontece na sua vida, né? Quando você, por exemplo, percebe uma instabilidade emocional, é sinal de algum desenvolvimento, por exemplo, inadequado do estado de ego criança, podendo resultar numa estabilidade emocional na vida adulta, né? Incluindo uma dificuldade em regular as suas emoções, em calibrar as emoções e responder a eventos externos, não emocionalmente, mas adequadamente ao que acontece. Não é aquela reação impulsiva. Então você tem dificuldade de não ter essa reação por impulso, por exemplo. Então quando você entende isso, principalmente essa questão da estabilidade emocional, eu vi que a doutora Lucimara ali colocou, né? A questão de controle de dor, entender isso e trabalhar isso que deveria ter sido desenvolvido numa fase precoce de vida, infância, adolescência, adulto jovem, você pode agora na vida adulta decidir retrabalhar isso para que essas situações emocionais não repercutam em disparo, agravamento ou manutenção de um estado de dor crônica, por exemplo. E para curar, né, o desenvolvimento inadequado desses estágios do ego, quer dizer, adequá-los, né, aprender a adequar a questão intrapsíquica, é possível, abre aspas, crescer de novo, fecha aspas, né, onde você dá passos intencionais para promover o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Se você ainda não estava anotando o que eu estou falando até agora, talvez seja a hora de você anotar. Para relembrar depois mesmo, né? Eu vou falar algumas coisas que você pode fazer, algumas atitudes práticas suas para trabalhar essas pendências de desenvolvimento que acabaram ficando para trás e você poder ter resultados nessas questões que eu falei e algumas outras que eu não falei também. Então, boa noite, Letícia, tudo bom? Letícia também Farias, né, que entrou. Tudo bom, Letícia Lau? Nossa personal. Então, vamos lá falar sobre as questões práticas de como trabalhar para transformar esses sinais que eu falei que aparecem na sua vida atual de gaps, de desenvolvimento inadequado lá quando você era criança até adulto jovem, por exemplo. Tá? Até a Idade Média, né? Eu citei o exemplo da questão da Idade Média também, que pessoas de meia idade ainda estão num processo, às vezes, de decisão de propósito, e por ter um gap na infância e por ter um outro gap ali, quando passa da meia-idade fica mais sem sentido ainda porque não conseguiu desenvolver. Então, primeira dica, anotem, pessoal, porque vocês podem depois querer consultar e recordar isso, né? Então, fazer um exercício de autorreflexão e de autoconscientização, de autoconsciência, né? Então, o primeiro passo para você adequar os seus estados de ego aí é desenvolver essa autoconsciência, né? Isso envolve refletir sobre os próprios pensamentos, sobre os próprios sentimentos e comportamentos advindos desses pensamentos e sentimentos, identificando padrões que possam estar relacionados ao desenvolvimento dos seus estados do ego. Então, para isso, é necessário um segundo passo, que é praticar a autoobservação. Então, você faz uma autorreflexão e autoconsciência, mas para que isso aconteça, você precisa se observar. Então, essa autoobservação é você observar os seus próprios pensamentos. Vocês lembram que eu fiz uma live no passado? Quem não viu, quem não lembra, vai no nosso canal, nos nossos canais e assistam lá uma live que fala sobre a mente que pensa e a mente que observa. Então, neste momento, que é o segundo passo, por exemplo, né, que é necessário, praticar e exercitar a mente que observa.
e em vez de ficar pensando e remoendo e reencenando questões na sua cabeça, você observar as suas emoções, os seus comportamentos, os seus sentimentos. Então, observe os seus pensamentos, sentimentos, comportamentos nas situações que você percebe que está sendo disfuncional, para que você consiga autorreflexão, para que você consiga autoconsciência. Então, é preciso aprender a autoobservação. Para isso, eu dou dicas lá na live de Mente que Pensa e Mente que Observa. É bastante interessante esse assunto, Mente que Pensa e Mente que Observa. Muita gente comentou na época, né, dessa dificuldade de mente acelerada, né, de que fica pensando milhões de coisas. É um exercício de conseguir frear a mente para que ela pare de pensar em tudo ao mesmo tempo e comece a observar as questões, né? Um terceiro passo que você pode fazer como consequência desses dois após entender seus pensamentos, sentimentos e comportamentos por autoobservação, percepção e análise de estudo, né, você começa a desenvolver a sua consciência, a sua autoconsciência, né? Reconheça a partir daí que sim, existem áreas nas quais você precisa e pode crescer e transformar na sua vida. Então, desenvolva essa autoconsciência, né, que é um passo importante para o seu crescimento pessoal, né? Tornar-se consciente das suas emoções, pensamentos e comportamentos. Quarta possibilidade de ação para que você dê conta de viver e resolver as questões que ficaram pendentes lá na sua infância e fase de adulto jovem, né? Você por vezes pode precisar e você precisa se permitir, por exemplo, trabalhar com a ajuda de alguém. Então, procure ajuda se você precisar. Então, trabalhar essas questões com um terapeuta qualificado, com um mentor certificado em análise transacional, por exemplo, com a mentoria integrativa relacional, está aqui o meu livro publicado, eu e meus colegas, né, usamos essa metodologia em consultas de mentoria integrativa relacional. Um parênteses, mentoria integrativa relacional. Mentoria é onde eu seria o mentor e as pessoas são os mentorados, né? Pode ser em grupo, pode ser individual. Onde na jornada do mentorado eu vou estar presente junto. Ela é integrativa porque eu vou colaborar para que essa pessoa integre os seus papéis, pessoal, social, profissional, e é relacional porque esse desenvolvimento se dá baseado no relacionamento entre eu e o meu mentorado. Então a mentoria integrativa relacional possibilita isso, né? E quando você procura ajuda, você pode ter esse socorro, digamos, de alguém para identificar e curar e desenvolver essas partes, né? Trabalhar esse desenvolvimento que não aconteceu de maneira adequada lá no início da sua vida, né? Então, um mentor, por exemplo, pode fornecer apoio, orientação, ferramentas técnicas para ajudar você a se desenvolver, para ajudar a desenvolver e deixar essa dinâmica dos seus estados do ego saudável, né? Quinto passo que você pode dar, não são passos, mas são atitudes que você pode tomar, né? Que são atitudes práticas. Então, essa é prática e repetição. Então, você praticar e repetir. Então, desenvolver os resultados de egos de maneira saudável requer muita prática e repetição. Como tudo na vida, como que você masteriza algo na sua vida? Como você fica master em algo? Você pratica, repete, até que aquilo fique, abre aspas, automático para você. Então, isso tem um circuito neuronal, na neurociência a gente sabe como isso funciona. Então, a prática, através da repetição, faz com que você torne algo natural, digamos assim. Então, quando as pessoas me falam, eu sou assim mesmo, é natural para mim me comportar desse jeito. É natural porque você praticou muito aquilo na sua infância. Aquilo tornou-se natural. O que é natural, ao meu entender, para um ser humano é que ele tem o potencial 100%. À medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai fazendo escolhas, né? Eu vou fazendo escolhas, você vai fazendo escolhas que vai moldando a nossa personalidade e algo se torna um comportamento, um pensamento, um jeito de agir, se torna mais natural do que outro, por escolha inconsciente. Mas o potencial de desenvolver um comportamento natural diferente está aí. Então, às vezes, no começo de um processo, por isso precisa da ajuda, que eu falei há pouco, a pessoa se sente estranha. Mas esse não sou eu, porque eu não sou naturalmente assim. Ainda, à medida que você pratica e repete, aquilo que é novo se torna familiar ao ponto de se tornar o seu novo natural. Então, para mim, não existe algo
Sabe síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, Gabriela? Não, isso não é uma verdade, isso é algo que é uma crença limitante, como o povo fala, se vocês gostarem de jargões, é uma crença que impede você de dar passos. Você tem o potencial de desenvolver, e a prática e a repetição é que vão tornar algo que hoje é estranho de comportamento, de maneira de entender o seu sentimento, essa prática, essa repetição que vão deixar isso o novo natural. Então sim, né? Essa prática e repetição significa você se envolver em atividades e comportamentos que reforçam padrões saudáveis de pensamento, sentimento e comportamento. E não aquilo que você vivia que não é tão saudável, a ponto de você ter um desconforto e perceber que isso está inadequado hoje na sua vida. Porém, a prática e a repetição vão tornar isso natural na sua vida. Não é natural de início, mas sim torna natural. Então, por exemplo, né, um indivíduo pode praticar a habilidade de comunicação eficaz para fortalecer, por exemplo, o seu estado de ego adulto. Quem não sabe o que são os estados de ego também, vai na nossa rede, vai lá no YouTube, por exemplo, estão todos os vídeos lá onde eu falo de estados do ego. O que é isso? Eu falo de todos eles. Foi a última ou penúltima live eu falei sobre isso. Então, assista para você acompanhar aqui o que eu estou falando. Por isso que eu estou falando, anote agora, porque pode ter informação aqui que eu não vou ter tempo de falar e passar de novo, que estão lá. Então, vá lá e veja a live que fala sobre estados de ego para você entender. Oportunamente eu trago de novo, eu estou sempre falando sobre isso, mas é importante que você compreenda isso. Então, praticar a habilidade de comunicação faz com que, comunicação eficaz, né, assertiva, faz com que você trabalhe o seu estado de ego adulto, desenvolva, fortaleça ele, né? E assim como, por exemplo, você se envolver em práticas lúdicas, você fortalece o seu estado de ego criança. Então, é importante você entender esse funcionamento, isso eu falei na outra live, para que você assuma práticas no seu dia a dia para que você desenvolva o estado de ego que está precisando desenvolver. Uma outra prática que você pode assumir, que você pode fazer, ter na sua vida diária, para crescer de novo naquelas questões que ficaram pendentes, é assumir a responsabilidade por sua própria vida. Isso vocês já me viram falar também inúmeras vezes, né? É de suma importância a autorresponsabilidade, você reconhecer que é o único que pode controlar a sua própria vida. Ou alguém para quem você entregue esse controle. Mas, de fato, você é o único a controlar. Quando você entrega o controle para alguém, de fato, você está no controle fazendo o que alguém está mandando. Mas o controle é seu. Você pode parar isso a qualquer momento. Então, a autorresponsabilidade é entender que o que você faz, você vai colher consequências e você tem que se responsabilizar por elas, sejam quais forem as consequências. Então, quando você compreende isso, que você precisa assumir a responsabilidade por seus pensamentos, por seus sentimentos e por suas atitudes, em vez de culpar os outros pelas questões, você começa a abraçar o poder de transformação. Então, quando você para de terceirizar a responsabilidade, você pega de novo o controle, porque se não é culpa de ninguém, não é responsabilidade de ninguém, é minha responsabilidade. E em sendo minha, eu tenho controle sobre isso. Eu posso fazer algo a respeito. Enquanto está no outro, eu não faço nada a respeito. Quando está em mim, eu posso fazer. Então, a autorresponsabilidade traz essa possibilidade de você tomar as rédeas de novo, né? Então, aceite a responsabilidade. Então, assumir a responsabilidade pela própria vida, pelas suas ações, é um passo crucial para o seu crescimento pessoal. Outra atitude. Aprender a se comunicar, falei há pouco, de forma eficaz. A comunicação é uma parte fundamental de qualquer relacionamento profissional, pessoal, enfim. É fundamental a capacidade de se expressar honesta, claramente, enquanto, ao mesmo tempo, você ouve os outros, né? O exercício de falar claramente e ouvir também, certo? Habilidades de comunicação eficaz essas habilidades são fundamentais para construir relacionamentos saudáveis. E quando a gente pensa na nossa vida, ela é constituída a partir de relacionamentos, né? A gente age e reage a questões relacionais sempre. O ser humano é um ser, um animal social, digamos assim. Então, quando a gente consegue ter uma comunicação eficaz, a gente consegue construir relacionamentos saudáveis. Então, pratique a assertividade. E não confunda assertividade com grosseria, enfim. A assertividade tem como se buscar, tem N livros, N coisas. A gente pode um dia aqui falar sobre assertividade. Se você quiser, manda aí no direct, fala com a gente nas redes o que você quer saber sobre assertividade. Eu trago aqui para vocês,
prepara uma live só sobre isso, mas pratique essa atividade, aprenda a comunicar suas necessidades e limites de forma clara, de forma respeitosa. Está na moda, há algum tempo atrás já, comunicação não violenta, como eu costumo dizer, aprender a manter diálogos emocionalmente educados. Isso é importante. Outra prática que você pode ter é desenvolver os relacionamentos saudáveis a partir daquela questão da comunicação eficaz. Então, desenvolva relacionamentos saudáveis. Um relacionamento saudável envolve respeito mútuo, confiança, apoio. Na análise transacional, a gente fala de relacionamentos de intimidade. A gente fala em intimidade, não é intimidade no sentido sexual, é intimidade no sentido relacional. Duas pessoas sendo íntimas, com respeito, com confiança, com apoio mútuo. Isso é um relacionamento de intimidade. Ele precisa estar presente no relacionamento amoroso, de casal, assim como no relacionamento social, de amigos, como no relacionamento profissional, de pessoas que trabalham juntas, com respeito, com confiança e com apoio. Isto transforma, por exemplo, lá no seu trabalho, a sua produtividade, a produtividade da sua equipe, a produtividade da sua empresa. Então, quando você entende isso, funciona melhor, se desenvolve relacionamentos saudáveis. Então, trabalhar essa construção de relacionamentos fortes com as pessoas, sendo honesto, aberto e compassivo consigo e com os outros. Então, desenvolva, promova, mantenha relacionamentos baseados no respeito mútuo, na sintonização empática e na confiança. Outra atitude que você pode ter é desenvolver um senso de propósito. Lembra que eu falei disso? Da questão da meia-idade na infância? Desenvolva um senso de propósito. Vejam, ter um propósito é essencial para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Ter um objetivo, um foco, né? Saber onde quer chegar, né? Aqui você veio, a sua missão, né? O que você gosta de fazer e se sente realizado em fazer aquilo. Então, isso é importante, inclusive, para o seu desenvolvimento como um todo. Outra coisa que você pode fazer é explorar o seu passado. Quando eu falo tudo isso, você revisita. Entender como este passado te moldou, como você se adequou a isso, os comportamentos, suas crenças atuais. Né? Isso é importantíssimo para o seu crescimento. Se você não revisita isso, você fica meio preso, sabe? Você fica refém disto. É a tal do síndrome da Gabriela. Eu sou assim. Na verdade, você achou um jeito de viver e sobreviver com essas questões. E se você está insatisfeito, você tem o direito e você pode se permitir e você tem o potencial para transformar. Sem peso de culpa, sem arrependimento, porque você fez o que fez do jeito que fez para sobreviver. Porque você não conhecia, você não se conhecia, você deu conta do jeito que deu conta. Seja grato a isso pelo que foi e te trouxe até aqui, né? Com vistas à alternativa de mudança. Então olhe para o passado pensando o que daquilo você pode transformar hoje. Outra coisa que você pode fazer para trabalhar e retrabalhar essas questões que ficaram pendentes lá da sua infância, da sua fase de adolescência, por exemplo, é desenvolver a sua maturidade emocional. Maturidade emocional, ela envolve ser capaz de regular as suas emoções, de expressá-las de forma eficaz e ter essa sintonização empática pelos outros. Uma vez que você conhece a emoção em você, você reconhece a emoção no outro, você conhece de novo no outro. E você não vai ser indelicado com o outro, você não vai deixar de levar em conta o que você percebeu que o outro pode estar sentindo. Lembrar que uma comunicação não violenta, uma comunicação emocionalmente educada, requer a checagem daquilo que você percebeu no outro. Você não vai chegar acusando, nossa, você está brabo por quê? Não, eu percebi que você está, ao meu olhar, nervoso, bravo. Isso é fato ou foi uma sensação só minha? Dá o direito da pessoa entrar em contato e perceber. Porque quando você fala, nossa, você está bravo por quê? Você acusa e às vezes a pessoa estava brava, não percebe e se mantém na braveza. Eu não estou bravo nada, você que está louco. E continua na braveza. Né? Então, essa comunicação não violenta de você checar a sua percepção, porque foi uma percepção, você não está na outra pessoa. Então, a empatia, que é o fenômeno de você se colocar no lugar do outro, isso é impossível, você não consegue se colocar, você não sabe o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, o que o outro está vivendo. Então, uma sintonização empática se dá a partir do momento que você tem uma percepção,
e você checa com o outro se aquela tua percepção é ok ou não é ok. Aí você vai estar prestando um serviço para aquela pessoa, aí você vai estar abrindo a possibilidade daquela pessoa se perceber, entrar em contato com ela mesma se ela não entrou, e então te responder adequadamente. Senão vira o samba do doido realmente. Então, trabalhar essa maturidade emocional por meio da atenção plena, do famoso mindfulness, por exemplo. Fazer práticas de yoga, por exemplo, onde você respira, tem que olhar para si, isso traz possibilidade, né? Quando você desenvolve a sua inteligência emocional e também a sua agilidade emocional, que é aprender a lidar com essas questões que emergem, emocionais que emergem, né? Então, não adianta ser inteligente somente. Inteligência no sentido geral. Você precisa saber aplicar e lidar com tudo isso que aparece na sua vida. Só a inteligência por si é um livro na prateleira. Bacana. Nossa, fulano é muito inteligente. Tá, e o que ele faz com a inteligência dele? Deixa parado, pegando pó na prateleira? Ou ele aplica na prática? Então a inteligência emocional é igual. Ter inteligência emocional, beleza, lindo, maravilhoso. Porém, você aplica isso, você consegue desenvolver essa agilidade com as emoções que emergem em você e nos outros, então aprendendo a identificar e gerenciar as suas próprias emoções e das pessoas que você se relaciona. Então isso é um assunto assim enorme e que é muito importante. E normalmente é justamente essa falta de habilidade de gerenciamento de emoções, de lidar, essa falta de dita inteligência e agilidade emocional que causa alguns estragos na nossa infância, porque as pessoas que estão acompanhando o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento, por vezes não tiveram essa informação. E mesmo quando tem questões próprias que impedem o 100% de acerto. Então, sim, vão ter relacionamentos truncados, e é aí que a gente vai criando e desenvolvendo essas ausências de desenvolvimento, esses gaps no desenvolvimento, que precisam agora ser retrabalhados e podem. Você pode se permitir, pode tomar atitudes como essas que eu tenho falado agora. Pensa, eu já falei 11 atitudes, essa é a 12ª que eu vou falar agora, depois da inteligência / de agilidade emocional. Falando ainda em emoção, para que você possa aplicar a sua agilidade e inteligência emocional, é importante que você também identifique os gatilhos emocionais. Entender o que, nesta vida de meu Deus, desencadeia as reações emocionais que você tem. E desenvolver estratégias para que você consiga gerenciar essas reações. Aí você vai ter um crescimento pessoal importantíssimo. Então, além da inteligência, né, emocional, a agilidade emocional demanda que você entenda e identifique os gatilhos emocionais para que você desenvolva estratégias para lidar com isso, né? Então, identifique esses gatilhos, tome consciência, isso volta lá a primeira, segunda e terceiras dicas que eu dei. Tome consciência das situações, ou pessoas que desencadeiam essas emoções e comportamentos, né, até negativos em você, para que você estabeleça alternativas para experimentar de comportamentos para ver o resultado. E se você experimentar algo novo e não funcionar, não se culpe, porque você não conhece, você está aprendendo a fazer. Então, se não funcionou, olhe de novo para aquilo, realinhe aquilo, repense aquilo e trace uma nova estratégia. E teste essa estratégia. Funcionou? Repita, 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 até que aquilo vire novo, natural. 13ª possibilidade de prática, importantíssima. Estabeleça limites. Definir limites saudáveis é importante para manter relacionamentos saudáveis, trabalho, vida pessoal, vida conjugal. E aprender a cuidar das suas próprias necessidades. Então, saber dizer não para si e para os outros. Saber até onde você pode ir, até onde as pessoas podem vir. Não se deixar abusar. Então, saber identificar quais são os limites. Para isso, você precisa se conhecer. Aqueles 4 primeiros itens que eu falei lá no comecinho. Olhar para si, perceber-se, entender-se, né? Então, saber dar limites. 13ª prática que você pode ter no seu dia a dia, que vai ajudar você a desenvolver esses gaps de desenvolvimento que ficaram. 14ª possibilidade, importantíssima. Pratique, cultive a autocompaixão. Autocompaixão. Aprenda a ser gentil e compassivo com você mesmo. É um passo importante para o seu desenvolvimento pessoal. Desenvolva essa autocompaixão. Se trate com gentileza, em vez de
se tratar com julgamento, com crítica. Olhe para si desta maneira que eu falei há pouco. Foi o que você deu conta de fazer, era o que você dispunha no momento. Hoje você dispõe de mais conhecimento, né? Tem pessoas que vivem presas num negócio, meu Deus, se eu soubesse disso há 10 anos, teria sido tudo diferente. E fica se lamentando, se lamuriando pelo que não foi. Gente, se você tivesse a cabeça que você tem hoje lá atrás, óbvio que seria tudo diferente. Então, desconecte disso e ligue. Agora eu tenho esse conhecimento, agora eu sei diferente, eu sei mais coisas, porque eu vivi esse tempo todo e aprendi coisas que lá eu não tinha tido oportunidade ainda. Então, a partir daqui eu posso escolher diferente. E isso, para relações, por exemplo, pais e filhos é muito importante, porque muitos pais cobram dos filhos de diversas idades, desde o mais pequenininho até o adolescente, adulto e jovem, posturas, atitudes e decisões que ele, lá no alto dos seus 40 anos, ele cobra que aquele adolescente, por exemplo, tenha nesse momento. Pensa a diferença de vida que você, adulto, tem de 45 anos, que o teu filho de 15 não teve ainda, experiências, vivências, erros, acertos. Gente, ele não tem como ter a mesma expertise que você. É humanamente impossível. E por mais que você tente, como minha filha fala, lá vem lecture, né? Que você tente lecionar, que você tente ensinar a escrever, a maior parte das questões a gente precisa viver, experienciar. A gente aprende com a experiência alheia, óbvio que sim, mas neste momento, especificamente falando da adolescência, é um momento que a criança está ali para experimentar o que trouxe de bagagem familiar, de bagagem cultural. Então sim, ela precisa viver, você precisou viver. Hoje, do alto dos seus 40 anos, você só sabe o que você sabe porque você experienciou. Você vai impedir o seu filho de viver e experienciar isso? Não, você tem a obrigação, inclusive, de apoiá-lo nessa experimentação. E é aí que se estabelece um relacionamento com seu filho adolescente produtivo, próximo, com vínculo, onde você sabe que ele confia em você. Entra lá na outra dica que eu já dei hoje, de desenvolver relacionamentos saudáveis. Então, entenda como está tudo correlacionado, está tudo interligado. Então, as pessoas vêm com queixas de meu filho adolescente, um problema. Não é. Não precisa ser. Você pode escolher que seja. Ok que se você tivesse trabalhado diferentemente essa criança, na adolescência teriam outras questões, talvez mais leves, ou nem teriam questões a serem trabalhadas. Falo de cadeira. Minha filha está longe de ser perfeita, não desejo perfeição para a vida dela porque é um peso, mas tem N questões que eu vejo várias pessoas lidando com seus filhos que na vida da minha filha já está resolvido, porque ela passou pela fase de desenvolvimento daquela questão e desenvolveu e resolveu. Então, nunca é tarde, mas nesse momento da adolescência ela precisa experimentar coisas e eu estou aqui para dar apoio. Se eu percebo e estou atento, eu dou apoio e ela desenvolve e tem uma vida adulta mais saudável. Então é importante você cultivar essa autocompaixão para que você dê conta de entender que você pode, a partir de agora, decidir diferente. 15ª atitude que você pode ter. Desafie suas crenças. Isso é muito bacana. Questione-se, questione as suas crenças. Eu sempre brinco, quanto mais certeza você tem de algo, mais você deve questionar. Porque as certezas são prisões, por vezes. Quando você questiona e a certeza se confirma, bom, mas continue questionando, porque você pode adquirir informações no meio do caminho que ponham aquela certeza por água abaixo. E você tem que ter uma nova certeza. E, gente, não é vergonha você abrir mão de uma certeza por outra certeza. Isso é desenvolvimento, isso é crescimento, isso é tornar-se cada vez mais autônomo, cada vez mais consciente, cada vez mais vivendo no presente. Então, desafie suas crenças. Quanto mais certeza você tem, vai lá investigar ver se é aquilo mesmo. Não assuma aquilo como verdade absoluta, porque você pode estar redondamente enganado e queimando a sua cutis, a sua face, a sua carinha. Então, desafie, se questione, veja se realmente é aquilo, né? Então, todas essas crenças subjacentes aí que você tem em relação às suas emoções, essa coisa do eu sou assim mesmo, será? Esses comportamentos negativos que você tem, que você não consegue se livrar, se questione, se pergunte, tá? 16ª atitude que você pode ter hoje. Olha, gente, quanta coisa eu falei hoje. 16 atitudes que você pode ter para começar a transformar e desenvolver o que ficou para trás não desenvolvido. Então, 16ª atitude. Desenvolva práticas de autocuidado.
Você viu que hoje eu falei um monte de palavrinha com alto? Eu já fiz live dos altos aqui, várias delas estão lá no nosso YouTube também. Pode ir lá no Vida que Funciona, no YouTube tem lá várias auto qualquer coisa. Então desenvolva práticas de autocuidado, né? Cuidando da sua saúde física, tá aí nossa personal. Quem não tem personal, ela trabalha online também. Letícia Lau, fala com ela, gente, fala com ela. Hoje eu tive hoje não, semana passada eu tive um testemunho, não tive oportunidade de falar isso para Letícia, eu tive um testemunho de uma cliente em comum. Eu não sabia que ela era uma cliente em comum. A gente conversando, eu falando de saúde como um todo, questão dentária, bucal, falando da atividade física, da importância, ela relatou, agora eu estou numa atividade física importante, estou dedicada porque eu estou com uma personal excelente que está me apoiando e elogiou, falou método que é maravilhoso. E depois ela foi falando, foi familiar o que ela me contou e perguntei, por acaso o nome da sua personal é Letícia Lau? Ela é. Pois então, ela é aluna da Letícia e trouxe um testemunho maravilhoso. Então, o cuidado com a saúde física faz parte desse processo. O cuidado da saúde emocional, com tudo isso que eu falei há pouco de emoções, é importante. O cuidado da sua saúde mental, isso é importante. Então, atividade física, meditação, mente plena, o tal do mindfulness, autoconhecimento, a própria análise transacional, isso colabora nas suas práticas de autocuidado. Quando você começa a fazer essas outras 15 dicas que eu falei aí, tudo isso já são práticas de autocuidado na sua vida. Quando você preenche todos esses aí, começa a fazer e desenvolver tudo isso daí, isto também é autocuidado. 17ª dica de hoje. Acabei de falar, pratique a atenção plena. Que significa o quê? Aprender a estar presente no momento vivido, a observar os seus pensamentos, as suas emoções, sem julgamento. Analisar, sem julgar. Hoje, conversando com uma outra cliente no meu consultório, ela não sabia do falecimento do meu pai há 2 anos, a gente conversou um pouco a respeito e eu contei a experiência que eu tive na última semana, onde ele estava internado no hospital, a experiência que eu tive com ele. Ali eu tive uma prática de atenção plena. Eu ali exercitei estar presente no momento, aproveitando com ele aquele momento, porque eu já sabia e ele também já sabia que aquele minuto que a gente estava ali era único e era um dos últimos minutos da vida dele. Pensa, uma situação extrema, mas ali eu tive na prática uma injeção de estar no presente, aproveitando aquele momento presente com o meu pai que estava à beira, né, de partir para outro plano. Ele estava com os dias contados, literalmente. E ali eu tive essa prática. Eu tive essa oportunidade, eu fui agraciado por Deus de poder estar lá com ele esse tempo todo. Foram 4 dias intensos, convivendo com ele praticamente 24 horas. Eu saía de lá só para vir para casa tomar um banho e voltar, enfim, de estar com ele aproveitando o momento presente. Então, a atenção plena diz respeito a isso. Estar presente no momento, observando os seus pensamentos, suas emoções, os seus comportamentos, sem julgamento, aproveitando o momento presente. Então, quando você... Vejam, eu falei 17 coisas que você pode aplicar hoje. Não precisa pré-requisito, não precisa curso, não precisa dinheiro, não precisa comprar nada. É só aplicar. Só, entre aspas. Mas é aplicar isto na sua vida que você já começa a retrabalhar todos esses gaps que ficaram e começa o seu desenvolvimento, né? E começa a transformação da sua vida, se é que você ainda não começou. Eu entendo que quem está aqui presente agora, hoje, neste momento, já começou esse processo há algum tempo, talvez. Quem me acompanha aqui há bastante tempo, certeza que já começou esse processo, já está com o caderninho de anotação. Os novos que estão vindo por aí talvez não estejam com seus caderninhos, então eu recomendo. Caderninho, celular, seja qual o seu meio de anotação, mantenha a mão toda vez que você for ver um vídeo meu, toda vez que você for participar de uma live minha, porque isto te dá uma possibilidade de revisitar o conteúdo e retrabalhar o conteúdo na sua vida, no seu dia a dia. Então, isso tudo que eu falei, essas 17 posturas, né, essas 17 práticas, quando você começar a exercitar isso, você consegue
trabalhar essa cura do crescimento nessas áreas que podem ter ficado aí no passado. Então você vai ter mais saúde física, mais saúde mental, mais saúde relacional, mais saúde emocional e, portanto, maior autoconhecimento, autoestima, relacionamentos saudáveis e, finalmente, uma vida que funciona. Que é para isso que eu estou aqui, gente. Para trazer esse conjunto de informações para que você colha, anote, mais importante de tudo, aplique e tenha uma vida funcionando. Quando surgir um problema, saiba lidar com uma adequação emocional, com uma adequação racional para que o resultado daquele problema seja positivo e não problema em cima de problema. Então muitos me perguntam, mas Rubens, o que é uma vida que funciona? Não é uma vida livre de problemas. Não é uma vida isenta de coisas ruins. Não! A vida não é assim. Uma vida que funciona é uma vida onde você, apesar dessas questões cotidianas até, de probleminhas e de problemões, eu brinco, né? Você está sentado, quieto, curtindo a brisa, bate na porta. Um problema que você nem imaginava. Parece que a vida é assim, né? E isso é fato, acontece. Não todo dia, mas acontece. Mas a vida que funciona vem justamente para trazer para você essa autonomia de quando e se qualquer dificuldade, qualquer desafio, lembra da mudança de uso de palavras, de dificuldade para desafio? Qualquer desafio apareça na sua porta, você consiga autonomamente lidar com aquilo para transformar aquele problema em uma oportunidade, em um aprendizado, num resultado positivo na sua vida. Aí sua vida funciona. Então, bem-vindos para quem é novo aqui ao Vida que Funciona. E para quem é macaco velho aqui, muito obrigado pela presença. Quem não pegou toda a live, depois vai estar postada lá no nosso canal, assista. Tem muito conteúdo dessa live, assim como as últimas 3 que eu falei da autoestima. Bem importante assistir, aprender o que é status do ego e começar, mais importante que tudo, a aplicar tudo isso. Lembra que eu falei da inteligência emocional, inteligência cognitiva, inteligência relacional? Só ser inteligente não resolve. Você precisa praticar. E, na verdade, quando você só conhece aquilo e guarda na prateleira, ok, você é um cara que sabe muita coisa. Você, bacana. Mas você pratica? Pôr em prática tudo isso que você vê aqui é o que vai fazer a sua vida que funciona. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença e nos vemos na próxima quarta-feira. Beijo, pessoal.